Em uma ilha cercada por névoas e mistérios, na vastidão mítica descrita pelos antigos, habitava Circe, a feiticeira de linhagem solar. Filha de Hélio, o deus que tudo vê, ela possuía o poder de transformar a essência dos homens através de poções e encantamentos. O relato mais famoso de sua passagem pelo imaginário humano envolve o herói Ulisses e seus companheiros, que, ao buscarem refúgio em suas terras após os horrores da guerra, viram-se diante de um destino inesperado. Com o movimento de sua varinha e o oferecimento de uma taça, a feiticeira despojou os guerreiros de sua dignidade humana, convertendo-os em porcos, prisioneiros de suas próprias naturezas inferiores e da vontade alheia. Essa imagem, preservada por milênios, serve como ponto de partida para uma reflexão profunda sobre a condição da humanidade e as forças que a moldam. No horizonte do pensamento crítico, Circe deixa de ser apenas uma figura de contos e passa a representar uma força simbólica avassaladora, a moralidade que aprisiona. É uma analogia sobre como certas estruturas de pensamento e conduta podem, de maneira sutil ou violenta, retirar do indivíduo a sua capacidade de autodeterminação, transformando potências criativas em seres condicionados ao básico, ao rasteiro, ao instintivo sem propósito. A ilha de Ea não é um lugar físico, mas um estado de espírito onde muitos se encontram retidos, esquecidos de sua própria jornada de retorno para casa, aceitando a forma que lhes foi imposta por forças que não compreendem totalmente. O ambiente é carregado de uma tensão silenciosa, onde o perfume das flores exóticas se mistura ao odor do confinamento, criando uma atmosfera onde a beleza e o horror caminham lado a lado. Ali, o tempo parece estático, e o desejo de superação é substituído pela aceitação de uma existência diminuída. Esta introdução ao drama da alma humana nos coloca diante de um espelho incômodo, questionando se as normas que regem a sociedade moderna não seriam, elas mesmas, as poções de uma Circe invisível, agindo silenciosamente para domesticar o que deveria ser livre. O convite para mergulhar nesta narrativa é, na verdade, um chamado para observar as correntes que não se veem, mas que se sentem no peso de cada decisão e na limitação de cada sonho. Para além dos mitos, o cenário onde a vida se desenrola exige uma compreensão mais vasta do que aquela oferecida pelas superfícies. Ao observar o desenvolvimento das civilizações, percebe-se que a moralidade praticada em larga escala tem atuado como uma força gravitacional, mantendo o ser humano em órbitas de dependência e conforto simplório. No contexto do pensamento ocidental, essa dinâmica manifestou-se de forma acentuada, criando gerações que se habituaram a delegar sua evolução a promessas de um futuro metafísico, muitas vezes em detrimento da vida presente. O mundo e o contexto em que vivemos foram moldados por essa moral dos fracos, uma estrutura que, por ressentimento em relação àqueles que demonstram força e autonomia, acabou por inverter valores fundamentais. Em vez de celebrar a expansão da vida, passou-se a glorificar a renúncia e a passividade. A Terra, em vez de ser vista como o palco glorioso da existência, foi frequentemente reduzida a um vale de lágrimas ou a um provisório corredor de provações. Essa perspectiva criou um vício profundo no psiquismo coletivo, o vício da crença que não exige ação, mas apenas aceitação. O horizonte evolutivo do ser humano ocidental pareceu estacionar diante dessa barreira invisível. Se a vida é o fenômeno mais complexo que conhecemos, hospedando-se no psiquismo de cada espécie e florescendo na mente consciente, por que tantos desistem de realizar seus projetos em vida? A resposta parece residir na promessa de ganhos em um plano etéreo, uma estratégia eficaz para desvalorizar a jornada que se leva aqui e agora. Assim, a existência terrestre foi transformada por uns em uma dádiva divina incompreensível e por outros em um castigo, enquanto as tradições mais antigas sussurram que tudo pode ser o produto de um acidente cósmico ainda não totalmente decifrado.
Este cenário prepara o terreno para uma pergunta central que ressoa através dos tempos. O que acontece quando as bases dessa moralidade começam a ruir? Quando o conceito de uma divindade externa, que servia como o sol em torno do qual todos os valores giravam, perde sua força de atração, o que sobra para o ser humano. A sensação é de que um horizonte novo, embora ainda nublado, se abre diante de nós, permitindo que os barcos da consciência voltem a zarpar para mares desconhecidos e perigosos. No centro dessa tensão entre a tradição e a emancipação, surgem figuras e conceitos que desafiam a lógica estabelecida. De um lado, a imagem de um ser que, embora dotado de força, viu seu legado ser capturado por instituições que transformaram sua mensagem em uma ferramenta de controle e subversão da vontade. Do outro, o pensamento que ousa anunciar o fim de uma era, proclamando que as velhas âncoras não mais prendem o espírito humano ao fundo do oceano da ignorância. A morte de um certo conceito de divindade, aquele que era usado para amedrontar e submeter, não é descrita como um evento trágico, mas como uma aurora. É o momento em que os espíritos livres sentem-se iluminados por uma nova luz, percebendo que o horizonte está novamente livre para a exploração. No entanto, o conflito reside na persistência das sombras. Mesmo quando o sol da antiga crença se põe, as cavernas da mente humana continuam a projetar imagens do passado. O ser humano encontra-se dividido entre o desejo de autonomia e o medo do vazio que a ausência de um guia externo pode provocar. Esse é o ponto onde a filosofia se torna uma ferramenta de demolição e construção ao mesmo tempo. Questiona-se o idealismo, que transformou este mundo em algo ilusório e inferior em nome de uma verdade supostamente superior e inacessível. O conflito não é apenas intelectual, mas existencial. Como viver em um mundo onde os valores herdados já não explicam a realidade e onde o novo ainda não se consolidou? A narrativa nos apresenta o dilema do conhecimento versus a segurança da ignorância. Conhecer, nesse sentido, é comparado ao ato de ver, um processo doloroso de adaptação da visão a uma claridade que antes era desconhecida. A tensão aumenta à medida que se percebe que a liberdade não é um estado passivo, mas uma conquista que exige a quebra de grilhões internos, muitos dos quais foram forjados com o metal da própria cultura e educação. O início do movimento da história se dá quando um indivíduo, cansado de olhar para as sombras projetadas na parede, decide virar-se para a luz, iniciando uma escalada ruidosa em direção à superfície da realidade. A jornada para fora da obscuridade ganha ímpeto quando confrontamos a alegoria da caverna, um dos pilares do pensamento sobre o conhecimento e a ilusão. Imagine-se em um local subterrâneo, onde um grupo de pessoas vive acorrentado desde o nascimento, forçado a olhar apenas para o fundo de uma parede. Atrás deles, uma fogueira projeta sombras de objetos e seres que passam por um muro. Para esses prisioneiros, aquelas silhuetas trêmulas e cinzentas são a única realidade existente. Elas falam, movem-se e determinam a importância das coisas. Os grilhões que os prendem não são apenas físicos, são feitos de tabus, preconceitos e certezas inquestionáveis. As apostas sobem quando um desses prisioneiros consegue se libertar. O esforço para se soltar e caminhar em direção à saída é árduo, a luz fere os olhos desacostumados. No entanto, ao atingir o mundo exterior, a revelação é devastadora e magnífica. O mundo possui cores, formas tridimensionais e uma vastidão que as sombras jamais poderiam sugerir. O contraste entre a limitação do cárcere e a infinitude do exterior cria uma fricção insustentável na mente do liberto. O que antes era considerado verdade agora é visto como um mero reflexo empobrecido. A tensão narrativa se aprofunda quando o prisioneiro, movido por uma mistura de piedade e dever, decide retornar à caverna para resgatar seus companheiros. Ele sabe que a tarefa é perigosa.
Ao tentar explicar a beleza do sol e a falsidade das sombras, ele não encontra gratidão, mas zombaria e agressão. Os que permanecem acorrentados preferem a segurança de sua cegueira coletiva ao risco da visão individual. Esse momento eleva os riscos emocionais da busca pelo conhecimento. O filósofo, ou aquele que pensa por conta própria, torna-se um estranho em sua própria terra, um alvo para aqueles que temem a liberdade. A reflexão torna-se o instrumento que quebra os grilhões, mas o preço da emancipação é muitas vezes a solidão e a incompreensão. O ser humano emancipado é aquele que não se deixa mais condicionar pelas sombras da crença em divindades estranhas e punitivas. Mas o caminho até essa condição está repleto de armadilhas psicológicas e resistências culturais que ameaçam puxar o buscador de volta para a escuridão. A exploração profunda da condição humana nos leva a considerar a natureza cíclica da existência e o eterno retorno de todas as coisas. No pensamento que busca superar as limitações do presente, surge a ideia de que o movimento da vida é infinito, enquanto as forças que atuam sobre ela são finitas, o que resultaria em uma repetição incessante de criação e destruição. Essa percepção exige um novo tipo de resiliência e uma transformação na forma como encaramos o destino. Não se trata mais de fugir do mundo ou de buscar refúgio em esperanças metafísicas, mas de afirmar a vida exatamente como ela se apresenta. O desenvolvimento dessa ideia traz à tona o conceito de um ser que transcende as limitações morais comuns. Alguém capacitado a viver plenamente apesar das dores e das superações constantes. Esse novo modelo humano é movido pelo amor pelo destino, uma aceitação profunda e amorosa da própria condição e do mundo, sem a necessidade de que ele seja diferente do que é. É o segredo que a vida parece confiar aos que ousam ouvir. A vida é aquilo que deve superar a si mesma indefinidamente. Nesse processo de desenvolvimento, a transvaloração dos valores surge como uma necessidade imperativa. É preciso depurar os princípios éticos, resgatando o que é verdadeiro e descartando o que foi imposto por ídolos que apenas estupidificaram a humanidade. O estudo sobre a origem dos valores revela que eles não são eternos, mas criações decorrentes de avaliações humanas situadas no tempo e no espaço. Diferentes perspectivas geram valores distintos, e mesmo as avaliações mais arraigadas precisam ser periodicamente reavaliadas. Essa busca por uma nova ética é pontuada por diálogos internos e reflexões que buscam entender por que a civilização ocidental mergulhou em um declínio, santificando a pobreza de espírito e a covardia disfarçada de humildade. O diagnóstico é de uma cultura doente, que nega a vida real em favor de um mundo idealizado, que no fundo é demasiadamente humano. O sentimento que permeia essa fase da narrativa é o de uma busca urgente por um significado que não dependa de muletas externas, uma transmutação que prepare o terreno para a chegada de uma nova consciência capaz de orientar e enquadrar o povo sob uma nova luz. A narrativa se complica ao introduzir uma camada histórica e mística que remonta às origens da racionalidade humana. Surge uma revelação sobre um passado esquecido, onde os primeiros seres dotados de razão, em regiões que hoje compõem o continente europeu, travaram contato com influências que iam além do comum. Esses grupos ancestrais, conhecidos em certas tradições como milesianos, teriam sido os precursores de um conhecimento que buscava a autonomia total em relação aos controles externos. A introdução do que se poderia chamar de uma sabedoria ancestral profunda, frequentemente associada a figuras como os druidas, tinha como objetivo fomentar uma educação que gerasse indivíduos críticos, equilibrados e, acima de tudo, honestos com seus próprios princípios. No entanto, essa linhagem de pensamento foi submersa pelas sombras da ignorância e pelo domínio de sistemas de crenças que preferiam a obediência à emancipação.
A complicação reside no fato de que o potencial humano para a divindade e para o discernimento da verdade foi sistematicamente abafado pelo espírito do tempo, que impedia avanços mais ousados na compreensão da realidade. Figuras históricas de imensa sabedoria em épocas passadas pareciam ter vislumbres de uma função humana no conserto da vida que o resto da humanidade ainda não conseguia processar. O conflito se intensifica quando percebemos que o uso do conhecimento é determinado pela época cósmica em que se vive. Se as grandes mentes do passado tivessem acesso às descobertas científicas de hoje, suas visões sobre a origem das coisas e sobre o conceito de Criador seriam radicalmente diferentes. O desafio agora é integrar essa sabedoria ancestral com a busca moderna por respostas concretas. A tensão é latente. Estamos presos a um código genético e cultural que nos inclina para a dependência, ou somos capazes de despertar potenciais que foram planejados desde os primórdios da nossa espécie. A ideia de um colégio de sabedoria que buscava libertar o homem do controle de divindades caprichosas coloca em xeque toda a estrutura religiosa que se seguiu. O prisioneiro que escapa da caverna não apenas vê o sol, mas descobre que houve, no passado, tentativas deliberadas de manter a entrada da caverna aberta, tentativas que foram frustradas por forças que preferiam a escuridão. À medida que nos aproximamos do ponto de virada, a narrativa volta sua atenção para as evidências silenciosas gravadas na própria Terra. No limite geológico de centenas de milhões de anos, a ciência identifica um fenômeno inexplicável: a súbita explosão de vida complexa. Antes desse marco, o planeta era domínio de seres unicelulares por bilhões de anos. De repente, mares em lugares tão distantes quanto o continente americano e a Ásia russa viram o surgimento de criaturas pluricelulares com esqueletos sofisticados. A intensidade aumenta quando questionamos a lógica dessa evolução. A ciência sugere que os esqueletos surgiram como proteção contra predadores, mas os fósseis desses predadores simplesmente não existem naquele período. Como a natureza poderia providenciar defesas contra um perigo que ainda não havia se manifestado no ambiente terrestre? Essa lacuna no conhecimento científico cria uma pressão insuportável sobre as explicações convencionais. A inevitabilidade de uma força externa ou de uma lógica evolutiva que opera além da compreensão imediata torna-se evidente. Estaríamos diante de um jogo de malvadezas arquitetado por inteligências que enxergam a vida como uma ferramenta ou uma diversão. O peso do que está prestes a ser revelado reside na possibilidade de que a predação e a violência não sejam acidentes da natureza, mas elementos fundamentais inseridos na base da nossa criação. Se os esqueletos foram trazidos ou induzidos antes dos predadores, quem teria feito tal engenharia e com qual propósito? A imagem de um engenheiro sideral com motivações questionáveis começa a se formar, desafiando a visão de um criador puramente amoroso e benevolente. A atmosfera torna-se densa, carregada com a percepção de que a história humana e biológica pode ser uma novela cósmica para o deleite de observadores indiferentes. O ser humano, nesse contexto, aparece como uma presa que desenvolveu racionalidade e emoção, mas que ainda carrega em seu código o estigma da predação. O clímax se aproxima na forma de uma pergunta que desestabiliza séculos de crença. Se a nossa história não tem nada de decente em sua origem biológica, o que nos resta para construir um futuro digno? A tensão entre a herança de violência e o potencial para a sabedoria chega ao seu ápice. O ponto culminante desta jornada reflexiva ocorre quando confrontamos a natureza do Criador e a realidade da predação. A revelação é dura. Vivemos em uma criação onde o próprio conceito de divindade parece ter se reconstruído sob a forma de predação em tempos imemoriais.
É por isso que os seres ditos racionais ainda se alimentam de outras vidas com requinte e naturalidade, aceitando o absurdo como se fosse a norma determinada por um código genético compartilhado com esse Criador caído. O momento de clareza surge ao percebermos que não foi uma divindade externa que nos trouxe heroicamente até aqui, mas o esforço obstinado de seres humanos que, apesar de líderes psicopatas e influências nefastas, conseguiram manter acesa a chama da vida racional e emotiva. O verdadeiro herói da história é a própria humanidade, os filhos da Terra, que carregam a memória de uma ancestralidade que buscou a luz mesmo na escuridão mais profunda. O clímax se manifesta na proposta de um mundo onde a crença em entidades absurdas e violentas seja substituída pelo avanço da ciência e da filosofia. A transmutação ocorre quando o indivíduo deixa de ser um ator mambembe em uma diversão cósmica para se tornar o autor de seu próprio código de conduta. O convite é para abandonar a metafísica barata que transformou o absoluto em um ídolo inclassificável pela razão e pela sensibilidade. Cada ser humano é convocado a se tornar o seu próprio Deus, não no sentido de arrogância, mas de responsabilidade total sobre sua própria moralidade e princípios. Esse é o momento de ruptura com a escravidão das crenças anacrônicas. A transformação é radical. A segurança não reside em promessas de salvação, mas na capacidade individual de discernir o erro e perceber a verdade. A revelação de que a religião que mata ou manda matar jamais foi religião, mas sim um sistema de controle psíquico, limpa o terreno para uma nova forma de existência. O ser humano liberto dessas amarras descobre que pode viver e prosperar sem o medo do castigo, baseando sua vida na plenitude do agora. A trajetória da história muda aqui. Do servo temente para o humano emancipado, que olha nos olhos do destino e afirma a sua vontade de ser mais do que lhe foi imposto. Após o impacto das revelações sobre as origens da vida e a natureza da moralidade, a narrativa mergulha nas consequências imediatas dessa nova compreensão. O peso das crenças milenares começa a se dissipar, deixando um vácuo que pode ser ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. A primeira onda de percepção atinge a forma como enxergamos a violência e a religiosidade. Percebe-se que por séculos o psiquismo humano foi povoado por sombras assombrosas, onde entidades que se diziam divinas exigiam sangue e obediência em troca de favores. O choque de realidade é evidente, como pudemos aceitar como sagrado um sistema que justificava a destruição do outro. O silêncio que se segue a essa conclusão permite que o peso dos eventos se assente. Há um suspiro coletivo de alívio por descobrir que o Deus que manda matar era, na verdade, uma construção de mentes enjauladas na predação. O espaço que se abre convida a uma pausa necessária para processar a mudança de paradigma. A vida, despida dessas vestes teológicas violentas, revela-se em sua crueza e potencialidade. As consequências situacionais são claras. A necessidade de reavaliar cada instituição e cada dogma sob a luz da ética compassiva e da razão científica. O indivíduo sente o deslocamento de ser parte de uma hierarquia divina opressora para ser um agente livre no concerto da vida. A pausa permite que a mente humana se desintoxique do veneno da culpa e do medo, preparando-se para o trabalho de reconstrução. É um momento de transição, onde a velha pele da crença cega é trocada pela nova pele da responsabilidade consciente. O mundo não parece mais um lugar de castigo, mas um campo de possibilidades onde a beleza da vida e seus agentes podem finalmente ser harmonizados. A tranquilidade começa a substituir a inquietação filosófica, não como uma resignação, mas como uma base sólida para a ação futura. O ser humano começa a entender que sua dignidade não vem de uma aprovação externa, mas de sua capacidade de manter-se honesto com seus propósitos, mesmo em um universo que ainda guarda muitos mistérios e escuridão.
A resolução dos conflitos apresentados leva a uma transformação profunda tanto interna quanto externa. O aprendizado central que emerge deste percurso é o da emancipação definitiva. A humanidade, ou ao menos aqueles que buscam a liberdade de espírito, descobre que a verdadeira transformação nasce da capacidade de ressignificar os valores que herdamos. A transvaloração não é apenas um conceito filosófico, mas uma prática diária de escolher a vida em vez da negação, o conhecimento em vez da superstição. As consequências de longo prazo dessa mudança são visíveis no nascimento de um humano mais profundo, crítico e tolerante. O homem doente de si mesmo, que antes buscava fugir da realidade através de mundos ideais, começa a se curar ao aceitar sua natureza e seu papel na evolução. A lição central é que a espécie humana não é apenas mais uma no palco da vida universal, mas possui a raça divina no sentido de sua capacidade de discernir e criar. A resolução passa pela integração entre a busca científica por respostas sobre o nosso passado biológico e a reflexão filosófica sobre o nosso futuro ético. Cria-se uma transição natural para uma existência onde a religião, se existir, é apenas sinônimo de compaixão, paz e estímulo à beleza da vida. O ser humano emancipado é aquele que quebrou os grilhões da caverna e não se permite mais ser escravizado por mitos de deuses tresloucados. A transformação interna reflete-se em uma nova postura diante da existência. O medo do fim é substituído pelo compromisso com o progresso. A vida não é mais vista como um acidente incompreensível, mas como um projeto em constante superação. O assentamento emocional dessa nova realidade traz uma sensação de pertencimento ao cosmos, não como um servo, mas como um participante ativo. O fechamento desse ciclo narrativo nos mostra que, ao nos libertarmos das infecções da crença cega, ganhamos a saúde necessária para enfrentar os desafios reais da criação. A jornada nos trouxe do aprisionamento na ilha de Circe até a clareza do solo exterior, revelando que o poder de mudar a trajetória da nossa história sempre esteve em nossas mãos, esperando apenas o despertar da consciência. Ao reunir os fios desta tapeçaria narrativa, percebemos que a trajetória humana é uma busca incessante por liberdade e significado em meio a um cenário muitas vezes hostil. A síntese de tudo o que foi explorado nos aponta para uma verdade fundamental. A existência ganha cor e propósito através da mente consciente que a habita. A filosofia e a ciência não são campos isolados, mas as duas mãos que o ser humano utiliza para tatear o desconhecido e construir a realidade. O significado mais amplo desta jornada reside na coragem de questionar o inquestionável e de enfrentar as sombras da própria cultura. A vida universal possui muitos agentes, mas o ser humano, com sua racionalidade e sensibilidade, ocupa um lugar único, capaz de transformar predação em cooperação e medo em sabedoria. A importância temática de superar a moral dos fracos reflete-se na necessidade de uma humanidade que não espere por salvadores, mas que se torne a salvadora de si mesma através do conhecimento e da ética. O amadurecimento dessa ideia prepara o ouvinte para a compreensão de que a liberdade é um ato de iluminação contínua, que passa pela educação e pelo autoconhecimento. O ser humano emancipado é o resultado de milênios de tentativas, erros e resgates de princípios que foram sonhados lá atrás, no início da nossa caminhada. A síntese final é que, embora o passado biológico possa ter sido marcado por jogos de poder e sobrevivência brutal, o futuro pode ser escrito com as letras da autonomia e do amor à verdade. A morte de Deus, conforme proposta nesta narrativa, é o nascimento da maioridade humana. É o fim da infância da espécie, onde precisávamos de contos de fadas assustadores para nos comportar, e o início de uma era onde a nossa própria luz deve guiar os nossos passos. O horizonte está limpo, não porque os perigos desapareceram, mas porque agora possuímos a coragem de navegá-los sem as vendas da ilusão.
A jornada é infinita e a superação de si mesmo é o único caminho digno para quem deseja realmente viver. A conclusão deste percurso nos deixa com uma reflexão serena sobre o que significa ser verdadeiramente livre. O fechamento da narrativa não é o fim de uma busca, mas o estabelecimento de uma nova base para a vida. O ser humano emancipado, livre dos grilhões da caverna e das poções de Circe, é aquele que abraça sua existência com total integridade. A lição que permanece é que a vida é curta demais para ser vivida sob o domínio de crenças que nos apequenam ou que promovem o ódio em nome do sagrado. O convite final é para que cada um se torne o seu próprio guia, elaborando um código de conduta que honre a beleza e a complexidade do fenômeno da vida. A sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em ter a coragem de fazer as perguntas certas e de viver de acordo com as verdades que descobrimos em nossa busca honesta. Se existe um Criador ou uma Deidade Suprema, certamente sua maior vontade seria ver suas criaturas alcançando a plenitude de suas capacidades, agindo com compaixão e inteligência. A verdadeira religião é aquela que pacifica e esclarece, e a verdadeira filosofia é aquela que nos liberta para sermos quem realmente somos. Ao final desta história, a mensagem que ressoa é de esperança fundamentada na razão e na sensibilidade. Podemos viver bem, e talvez até melhor, sem as sombras de deuses assombrosos, desde que não abandonemos os princípios éticos e a busca pelo conhecimento. O super-humano não é um ser de outro mundo, mas o humano de hoje que decidiu despertar. Que cada passo dado a partir de agora seja guiado pela luz da própria consciência e pelo respeito profundo à vida em todas as suas manifestações. A liberdade é um horizonte que se expande à medida que caminhamos em sua direção, e o destino é uma obra de arte que pintamos a cada decisão consciente. Que a clareza e a contemplação acompanhem o espírito humano nesta jornada contínua de superação e descoberta.